Boa noite. Eu não sei se a maioria já teve oportunidade de assistir palestra comigo. Acho que de quarta-feira é a segunda vez que eu venho nessa casa. Já vim em outros dias, de sábado. Mas quem não teve oportunidade ainda, eu só queria dizer para vocês não perderam nada. Tá? Que, na realidade, o palestrante é um mero instrumento. O dia que um palestrante vier aqui na frente e ele achar que ele é alguma coisa, ele é melhor virar as costas e ir embora. Porque nós somos apenas instrumentos da vontade de Deus. E se existe algum mérito do palestrante, é estar à disposição dessa espiritualidade. Ele fez essa oração, uma linda oração. E eu sempre que vou numa casa, a gente escuta que a espiritualidade já desde os primeiros momentos está nos preparando a casa para que possa nos receber. Na realidade, mais do que estar preparando a casa, eles estão nos protegendo para que a gente venha hoje nessa casa. Então, durante o dia, pode ocorrer com todos nós muitos pensamentos de dizer, eu não vou lá hoje não, está muito quente. Meu chefe judiou de mim hoje, então eu acho que eu vou para casa, eu vou descansar. Ou se não, está passando um jogo. Acontece isso com vocês? Dá uma preguiça na hora de sair. Com o palestrante acontece a mesma coisa. Durante o dia a gente também é bombardeado e diz assim, não vai lá na casa não. Para quê? As pessoas não vão te entender. Vai chegar na hora que você vai fazer vexame. Isso acontece com todos nós. Mas aí, na hora H, nós decidimos que a gente vem. E esse é o nosso mérito. Através do nosso livre-arbítrio, fazer a opção correta. E a gente está aqui hoje e todos nós estamos de parabéns por estar aqui hoje. Assunto de hoje, conflitos conjugais. Mas nós somos espírita não tem conflito, é verdade? Será que é verdade? Espírita nenhum tem conflito, não tem problema de mágoa, de ressentimento, de inveja, de egoísmo. Será que nós temos? Nós temos, né, pessoal? Por quê? Porque é o estágio que ainda a gente está. Mas a nossa vida é boa, depende das nossas atitudes. Nós viemos aqui e nós estamos aqui, existem dois principais responsáveis por que nós estamos aqui hoje. Primeiro é Deus, que nos criou e nos deu a oportunidade de nós vivermos reencarnações sucessivas para sermos efetivamente felizes. E segundo, nessa encarnação, a mãezinha de cada um, que fez o sim. O Nestor vai vir, eu quero que ele venha. Eu assumo essa dificuldade, porque ele vai dar trabalho. E eu dei trabalho para minha mãe. Então ela deu opção, ela quis que eu viesse. Ela me aceitou no núcleo familiar. Já que nós vamos falar de família, eu resolvi começar por esse lado. Porque todo mundo que está aqui hoje recebeu um sim dos seus pais para poderem vir naquele núcleo familiar. Assim como nós que somos pais, também demos o nosso sim para que os nossos filhos viessem morar próximo de nós, conviver conosco. Mas qual é o sentido disso? Qual que é o sentido em si da família? O que Deus espera da gente? Aqui no Brasil, a gente deve ter mais ou menos umas 5, 6 mil leis para reger um pouquinho o nosso país. E mesmo assim não funciona direito. E Deus só tem uma lei. A lei que Ele rege todo o universo. Você sabe qual que é a lei? Ação e reação. Causa e efeito. Aquilo que eu faço, eu sou merecedor do retorno. Então hoje nós somos seguramente a somatória de todas as nossas encarnações. Durante várias encarnações, as atitudes que eu tomei resultaram no Nestor que está aqui hoje. Pode não ser muita coisa, mas é a consequência de todas as minhas atitudes, como é a atitude de vocês também. Então a gente não pode culpar o pai, a mãe, o primo, o chefe, a namorada, os filhos, se nós não somos felizes com nós mesmos. Porque nós é que criamos o estado que nós estamos hoje. Então nós somos dentro da nossa vida, e para isso Deus nos trouxe, para nós sermos regidos pelas suas leis, que a gente chama de leis divinas, que são leis imutáveis, ou seja, pode passar séculos e séculos que elas não mudam.
a verdade delas é incontestável. Então Deus quer que nós aprendamos a viver isso em todos os lugares, inclusive no casamento, nas relações familiares. Porque no casamento especificamente, a única coisa que é lei, é ordem divina, é a procriação. Deus nos dá, através do casal, a oportunidade de que as pessoas, que a nossa esfera vai se renovando, na medida que as pessoas vão morrendo, vão nascendo os nossos filhos. Lei natural. Mas todos os casamentos em todos os países é igual? Será que é? As regras que determinam os procedimentos, as condutas, em todos os países são iguais? Não são. E mesmo se nós tomarmos países, o Brasil mesmo, países latino-americanos, orientais, vocês vão perceber que na medida que a população vai evoluindo, eles vão mudando alguns conceitos. No Brasil, até muitos anos atrás, não era permitido se ter 2 casamentos. Hoje já se aceita o divórcio. Tem países que aceitam 4, 5 vezes você casar. Isso é conceito de cada país. Por quê? Porque são determinações sociais. Não tem nada de divino isso. É o ser humano que coloca isso. Isso depende muito da evolução de cada um. Tem muita gente que não gosta nem de casar, né? Fala, vamos juntar, se der certo está tudo bem, se não der certo, paciência. Não é assim que funciona? Mas dentro do casamento, qual que é a maior lei de um casamento? É a lei do amor. A lei do amor que deve reger todos os casamentos e todas as relações amorosas. E quando eu falo em família, em relação amorosa, eu não estou me falando só sobre pai, homem e mulher, marido e mulher. Eu estou falando também de filho, eu estou falando de sogro, de sogra, de cunhado. A lei de amor tem que permanecer em todos os sentidos. Porque essa lei, outra, que une só a carne, não é uma lei divina, como eu falei para vocês. Então é importante que essa união do casal, esse bem-estar entre o casal, seja transmitido para os filhos. Nós temos diversos exemplos de casais que brigam, que discutem, que se xingam, que se ofendem. Que exemplo que eles estão dando para os seus filhos? Como que eles podem esperar que os filhos tenham uma conduta tranquila, equilibrada, se os pais que devem ser a projeção que os filhos veem, não agem desse jeito? Às vezes a gente diz assim, o meu filho está dando um trabalho, ele parece uma pessoa desequilibrada. Aí você vai olhar a conduta dos pais, o filho reflete exatamente o que é a conduta dos pais. Principalmente na primeira e na segunda fase do ser humano. Tá? Então o que os pais competem? Os pais competem dar orientações básicas como religião, conduta, ensinar sobre dignidade humana, falar sobre a verdade. Mas para isso não adianta falar. A gente precisa exercitar, mostrar. As crianças de hoje, a gente não consegue mais chegar para uma criança e dizer assim, você faz aquilo porque eu estou mandando. Mas pai, isso aí não é certo. Não interessa, eu sou seu pai e você tem que aceitar. As crianças aceitam isso hoje? De jeito nenhum, né? Tem aqui um filho de 15 anos, está aqui, inclusive está filmando para a gente colocar no YouTube. Se eu não conseguir convencê-lo do meu argumento, ele não faz. E ele questiona. As crianças de hoje são assim. Graças a Deus. Porque elas cobram de nós condutas honestas. Elas cobram de nós condutas dignas. Porque eu não posso pedir para o meu filho ter uma postura que eu não tenho na minha vida. Eu como pai, a minha esposa como mãe, nós temos que ser o exemplo. Exemplo de conduta moral, exemplo de equilíbrio pessoal, de conduta espiritual. Senão nós não podemos cobrar nada deles. Porque os pais nessa época são espelhos para os filhos.
Então, viver a lei do amor dentro do nosso lar. Esse deve ser o primeiro dever dos pais. Mas será que a gente faz isso? Será que a nossa vida, nosso lar é de harmonia? Quantos aqui fazem o evangelho no lar? Só ficar com vergonha. Eu faço evangelho no lar também. Por que a gente pede para fazer o evangelho no lar? Eu não conheço na nossa sociedade alguma divulgação de uma família que tenha existido um crime violento, hediondo, que você vai verificar e lá está dito que a família fazia o evangelho no lar. Não precisa ser só dentro da doutrina espírita, não. Qualquer doutrina. O evangelho no lar, ele fortalece a família. Conseguimos, através desse evangelho, uma proteção espiritual para o nosso lar. Não é lógico só por isso. Eu faço evangelho no lar há 3, 4 anos, na minha casa, 4 anos mais ou menos. Eu sou espírita, vou fazer 6 anos agora em abril. E nós percebemos que o ambiente dentro de casa, ele ficou muito mais gostoso. Nós percebemos que coisas que antigamente nos irritavam, que nos tiravam do sério, que provocavam brigas, que provocavam discussões, começaram a ser sem importância. Nós começamos a ser mais pacientes, começamos a ser mais tolerantes. Será que é por acaso que isso aconteceu na nossa família? Como tenho certeza, muitos aqui também passaram por isso? Lógico que não, pessoal. Não existe o por acaso. Quando a gente está num centro como hoje, assistindo uma palestra, aí vem o orador e fala da caridade, fala do amor. Quantos de nós não pensam assim, isso não é para mim? A minha casa é maravilhosa. Minha casa eu não tenho problema. Tem problema no vizinho. Ah, aquele vizinho vive xingando o filho dele. Aquele vizinho vive falando palavrão, discutindo com a mulher. E a gente não consegue, às vezes, ver o problema de dentro da nossa casa. Aquela história, né, que o cisco do olho a gente observa quando é do outro, mas a trave que é no nosso a gente não observa. Será que a gente vive de harmonia na nossa casa? Será que nós estamos em paz com todos? Se nós tivéssemos uma visão apenas materialista, nós não iríamos conseguir entender o significado da família, como Deus a projetou. E na família é o local onde a gente tem mais dificuldade. Por que mais dificuldade? Porque na família é o local que as pessoas nos conhecem verdadeiramente, sem máscaras. É meu irmão, é minha esposa, é meu pai, é meu filho. Eles sabem quem é o Nestor. Eles sabem dos meus defeitos, das minhas faltas e virtudes. Então é na família que a gente encontra as maiores dificuldades para a gente poder crescer espiritualmente. Alírio Cerqueira Filho, que é um escritor que eu gosto muito, ele tem um livro que chama Relações e Famílias, a saúde nas relações familiares. Ele nos define família como a finalidade principal da família é aprendermos a nos amar como irmãos, nos libertando do egoísmo. Por que libertando do egoísmo? Porque o egoísmo torna as pessoas isoladas. Quando eu sou egoísta, eu não penso nos outros. O centro do mundo sou eu. A partir do momento que eu deixo de ser egoísta, eu consigo compartilhar com as pessoas, principalmente da minha casa, tudo o que me acontece. Então ele diz que nós temos que deixar o egoísmo, que é o sentimento ainda extremamente arraigado em nossos corações. E ele faz um alerta. Nesse momento conturbado em que vivemos, em vários setores da sociedade, a família como instituição está em perigo, colocando em risco a estrutura social. Kardec, quando perguntado o que aconteceria com o mundo se não houvessem mais famílias, o mundo não existiria mais. As famílias são o centro do mundo. E na família não tem que ter eu, porque eu sou o pai, porque eu trago dinheiro em casa, que eu sou melhor do que os outros. Não é assim que deve funcionar.
Divaldo conta uma história pra gente que ele foi jantar com uma família que ele gostava muito. E durante o jantar, o dono da casa falou 6 vezes que quem mandava na casa era ele, porque ele era o cabeça da casa. E Divaldo quieto, constrangido, mas quieto. Quando ele foi falar a 7ª vez, a mulher dele já, sem paciência, virou e falou assim: tudo bem, marido, você é o cabeça da casa, mas eu sou o pescoço. Você só vai onde eu for. Será que na relação de casamento tem que evitar existir um ser melhor que o outro? Quando a gente ama alguém verdadeiramente, a gente precisa se sentir melhor que o outro? Não. O custo que a gente tem é de se sentir ao lado. Inteiros. Não somos 2 metades que se completam, nós somos 2 pessoas inteiras que fazem uma união perfeita. Então não deve existir dentro de uma família alguém independente da condição de estudo ou de trazer ou não o dinheiro que se seja melhor do que o outro. Porque aí não é uma condição de amor. Porque o amor verdadeiro pressupõe igualdade no tratamento. Pressupõe respeito, pressupõe tudo que a outra pessoa merece. E a gente sempre pensa assim, né? Por que eu vou tratar tal pessoa desse jeito? Se amanhã ela me tratasse da mesma forma, eu gostaria? Normalmente a gente vai dizer não. Então a gente não pode querer para o outro o que a gente não quer para nós mesmos. Então, se eu quero receber carinho, se eu quero receber atenção, se eu quero receber um amor verdadeiro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar carinho, eu tenho que dar atenção, eu tenho que dar um amor verdadeiro. Eu não posso exigir dos meus filhos que eles sejam honestos se eu não sou honesto. Eu não posso exigir dos meus filhos que tenham condutas morais, éticas, se eu não pratico a mesma coisa. Que direito que eu tenho? Então, existem algumas regrinhas que eu vou falar rapidamente. Primeiro, evitar comparações entre filhos. Vocês já viram isso? A mãe chega assim e fala assim: ah, José, você é um amorzinho, pena que seu irmão não é desse jeito. Olha, você é um aluno exemplar, pena que seu irmão só tira nota baixa. Vocês já ouviram isso em casa? Ela está fazendo aqui sim com a cabeça, ela é nova, deve ter sido os pais, não é? Então, quando existem comparações, sabe o que acontece? A mãe faz a comparação, o pai faz comparação. Aquele que se sente desprivilegiado, ele fica com raiva de quem? Do irmão ou da mãe? Ele fica com raiva do irmão. E aí acontece uma coisa nas famílias, que os irmãos vão se isolando. E os pais não entendem por que isso acontece. Eles acabaram provocando esse mal-estar, e os filhos não vão ficar com raiva do pai e da mãe, como a mãe não fica com raiva dos filhos. Então o que eles fazem? Eles ficam com raivas um do outro. Então intimamente a gente diz que um filho quer matar o outro. Pelo menos emocionalmente, psicologicamente. Não quero que façam como Caim e Abel, né? Que um foi lá, segundo a nossa história, simbolicamente falando, matou o irmão fisicamente, né? Não precisam humilhar um filho para poder sobressair o outro. Eu não preciso elogiar uma pessoa tendo que humilhar a outra. Se a gente ama verdadeiramente, nós não temos que tratar todos com respeito, com dignidade, com amor. Então não existe essa situação de querer rebaixar. Não funciona. Normalmente as famílias mais ajustadas, por incrível que pareça, são aquelas que passam dificuldades financeiras. Por quê? Porque elas se unem num objetivo de um ajudar o outro. Quantos casos a gente tem de famílias ricas que são infelizes? Quantos casos nós temos de pessoas que têm, às vezes, dificuldade até de conversar com o seu filho? Não tem relacionamento. Vocês percebem, eu já tive oportunidade de ir em algumas casas muito simples, eles se adoram na dificuldade. Eles se curtem na dificuldade.
Ah, não tem dinheiro para comer uma carne, vamos fazer um arroz. Quando tem um problema, um está do lado do outro. Será que é o dinheiro que é o problema? Procurar não ter por um filho mais predileção. Às vezes isso é até inconsciente. Às vezes a mãe tem lá 5, 6 filhos, mas tem um que ela gosta mais. Talvez é aquele que fica mais do lado dela, talvez é aquele que faz as coisas que ela gostaria que ele fizesse, que dá menos trabalho. Minha família, nós temos mais 3 irmãos. E eu sempre fui uma pessoa muito caseira. Não era de embalada, nada. Até porque no meu tempo não tinha muita balada, né? Eu já estou com 55 anos, na época não tinha tanto. E minha irmã falava sempre que ela tinha o maior ciúmes, porque eu era o filho predileto da minha mãe. Não que ela tratasse a gente com diferença, mas eu estava sempre do lado dela, porque era o meu estilo. Minha irmã gostava de sair, chegar 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Então, quando ela tinha um problema, uma dificuldade, quem que ela recorria? Aquele que estava mais próximo. Mas a minha mãe não fazia predileção. Minha irmã que se sentia desprivilegiada. Então, isso também acontece. Então, nós precisamos tomar um cuidado muito grande nas nossas relações com os nossos filhos, para não deixarem entender que nós gostamos de um ou outro. Nós podemos ter sim afinidades a mais com um ou com o outro. Mas se a gente pressupõe que existe o amor dentro da relação, nós temos que tratar todo mundo igual. Ser totalmente honestos com os nossos filhos, com a nossa relação, com a nossa esposa, inclusive sobre as nossas fragilidades. Tem muitos pais que não gostam de falar para os filhos das suas fragilidades, dos seus medos, das suas inseguranças. Desculpa a franqueza, é besteira. Eles percebem mais do que a gente sabe. Se eles convivem conosco, eles sabem disso. Então nós não temos que ter medo de expor-nos, de nos colocar à frente dos nossos filhos e dizer: filho, olha, tem tal situação, eu não consigo vencer isso. Pô, lá tem uma pessoa que eu tenho uma dificuldade de falar com aquela pessoa. Ó, seu pai está com medo de perder o emprego. Ô filho, eu não posso te dar aquele carrinho que você quer, porque custa R$300, porque o pai não tem dinheiro e o pai não quer fazer uma prestação só para fazer com que você tenha um carrinho e eu tenho que ficar pagando ela um tempão e eu possa ter problemas financeiros na frente. Ser honesto. Quando a gente é verdadeiro com os nossos filhos, com a nossa esposa, com os nossos outros parentes, eles vão ser com a gente. O orgulho, às vezes, nos cerceia de ser honesto desse jeito, de ser transparente. Muitos de nós, principalmente os pais, eles têm vergonha de mostrar suas fragilidades para os filhos. E nós precisamos vencer isso. Todas as vezes que a gente passa as coisas para os nossos filhos, como eu dei o exemplo do meu moleque, e eu consigo que ele entenda, esse consentimento dele, daquilo que eu estou expondo, é uma forma de aceitação. E toda vez que você tem aceitação entre duas pessoas, existe uma unificação de almas. Existe uma ligação muito mais forte. Então a gente não pode ter esse medo. Então nós temos que ter essa conduta, diálogo franco com o filho, falando abertamente o que se acha, mesmo das coisas dele, como da nossa... Estou falando filho, mulher, mas entende para todas as pessoas da nossa família, tá? E de forma humilde, que não adianta a gente ter um diálogo com o filho e falar assim, você tem que fazer isso porque eu entendo mais. E aí a gente vai descobrir que a gente entende muito pouco. Essa criançada de hoje dá um show na gente, em todos os sentidos, tá? E uma historinha que é jamais chantagear os filhos. Alguém já fez isso? Alguém já chegou para o filho e falou, se você não for para a escola hoje, eu vou tirar o teu videogame, vou te tirar o teu computador. Se você não me obedecer, eu vou te tirar tal coisa, vou cortar sua mesada. Você não vai sair com a namorada no final de semana porque eu não vou te dar dinheiro. Por incrível que pareça, isso é muito comum nas famílias. Mas não é correto. Se nossos filhos são chantageados, no futuro, quando eles quiserem alguma coisa, o que eles vão fazer? Vão chantagear as outras pessoas. Então a nossa relação familiar, ela tem que ser voltada
Primeiro, pela lei do amor. Vamos ter dificuldade na relação com as pessoas? Vamos ter dificuldade. A gente brinca muito sobre sogra, né? Fala que sogra é muito difícil. E eu digo que eu sou muito abençoado porque eu amo a minha sogra. Um dia eu fui fazer uma palestra no Eduardo Monteiro e minha sogra estava lá. E eu falei isso, ela ficou toda envergonhada. Eu falei, mas dona Lourdes, é verdade. A gente tem uma relação boa, é uma família boa, eu amo até minha sogra. E nós temos um amigo chamado Nelson Moraes, que ele conta uma história, ele é um psicólogo, que uma vez uma senhora chegou para ele e falou assim, seu Nelson, eu não estou aguentando a minha sogra. Mas o que está acontecendo? Eu moro no quintal da minha sogra. A minha sogra fica olhando pela janela e ela quer dar palpite em tudo. Ela quer interferir na comida que eu faço para o meu marido, no cuidado que eu tenho com as roupas dos meus filhos, se a casa está bem limpa, se está cheirosa, ela quer interromper tudo. Eu não aguento mais a minha sogra. Aí ele contou uma historinha. Nelson Moraes tem um filho, hoje já adulto, que um dia com 17 para 18 anos, ele entrou no quarto, o filho estava chorando. E ele perguntou para o filho por que estava chorando. E ele disse, o filho disse para ele assim, eu não aguento mais a minha chefe. Todo dia ela me humilha, me magoa, me chateia. Eu estou querendo sair do emprego. E ele, segundo o médium dele, orientou e falou assim, comece a orar pela sua chefe. Ora por aqueles que vos perseguem, o Cristo falava assim. Comece a orar pelo teu chefe. E depois de 1 ano e meio, 2 anos, ele começou a ter uma relação de harmonia com a chefe dele. Até o ponto que depois de 10 anos, hoje ele é gerente, graças principalmente a essa pessoa que lhe ajudou. E o Nelson Moraes lembrou disso, quando essa senhora foi falar da sogra. Então ele falou assim, reza para sua sogra. Ela tomou um susto, falei, rezar para minha sogra só me perturba, só me atrapalha. Reza para sua sogra. Pede para que Deus a ilumine e ilumine você também para tirar a mágoa do seu coração. E aí ela fez. Porque ela falava que ela queria mudar muito, mas eles não tinham condições financeiras. E que a sogra atrapalhava a vida deles. 6 meses depois ela voltou em uma outra terapia com o Nelson. E ela falou assim, eu não sei ainda o que fazer com a minha sogra. Ele pensou, não deu certo. Ela não sai da minha casa. Hoje ela quer fazer comida comigo, a gente conversa, fica horas e horas conversando, ela quer ajudar na limpeza, ela quer compartilhar as coisas, estão fazendo o curso junto. Hoje eu adoro a minha sogra. O que aconteceu com ela? Ela conseguiu comprar uma outra casa e sair do fundo do quintal da casa da sogra dela. Mas ela teve que passar por esse momento. Ela teve que se entender com aquela pessoa para que ela pudesse conseguir se libertar daquela prova que ela estava passando. Então, às vezes, as pessoas são muito difíceis na nossa vida, não é? E nós queremos que as pessoas façam só do jeito que a gente quer. Contar rapidamente uma historinha, para vocês entenderem que as pessoas, na realidade, elas nos tratam muito de acordo com o que nós tratamos elas. Existe uma história de um rei que gostava muito de caçar, ele era jovem, ele gostava muito de caçar. Então ele saiu das terras dele e ele foi para uma terra de um outro reinado, onde ele não podia entrar. E ele foi aprisionado pelo outro rei. E levado lá à corte, o outro rei chegou para ele e falou assim, você sabe que você invadiu as minhas terras e eu tenho o direito de te matar. Mas eu vou te dar uma oportunidade. Eu vou te dar a oportunidade de você me responder uma pergunta. Se você responder uma pergunta que satisfaz, eu vou te deixar livre. Você não precisa responder agora, eu vou te libertar porque eu sei que você é uma pessoa honrada. Aí ele pergunta, eu quero saber o que mais satisfaz uma mulher. Ele ficou pensando. Olha, faz mais de 6 meses que eu estou atrás dessa resposta e ninguém me dá. E eu vou te dar 2 semanas para você descobrir essa resposta. Aí ele pegou, voltou para o reino dele, contou. Até que uma pessoa chegou para ele e falou assim, olha, eu sei quem tem essa resposta. Lá no alto do morro tem uma bruxa. Bruxa mesmo. Isso é uma história de ficção, logicamente. E essa bruxa, ela vai saber te responder. Mas ele falou, eu tenho medo da bruxa. Mas se eu não for lá e não tiver a resposta, eu vou morrer. Eu vou ser preso, vou morrer, eu tenho que voltar lá. E aí ele com muito custo, com muito medo, ele vai até lá e ele encontra aquela figura horrível, feia, e pergunta para ela,
conta a história e pergunta para ela, qual a coisa que a mulher que mais satisfaz uma mulher? Ela olhou para ele e diz, eu lhe dou a resposta, sob uma condição, você terá que casar comigo. Ele ficou pensando, a morte ou o casamento? A mulher feia, não é? Ele falou, bom, vamos evitar a morte. Aí ela respondeu para ele, o que mais satisfaz uma mulher é a condição de dar a sua opinião, de exercer o seu direito, de falar e de ser respeitado. Nossa, ele achou a ideia fantástica, ele foi até o outro reino, disse para o outro rei o que ele tinha ouvido da bruxa, ele falou, exatamente isso, você deu a resposta que mais me satisfaz. Então você está livre. Mas só que quando ele voltou no reinado dele, o que ele tinha que fazer? Casar com a bruxa. Aí ele foi, contou para ela, e ela falou o seguinte, marque as núpcias, e o nosso casamento vai ser assim, de dia eu vou ser uma bruxa, de noite eu vou ser uma dama, ou vice-versa. O que você escolhe? O que você acha que eu devo ser? Uma bruxa ou uma princesa? Ele falou assim, você escolhe, você tem a decisão na mão. Passaram-se alguns dias, houve a cerimônia, ela chega numa carruagem linda, maravilhosa, uma donzela, e ele fez toda a cerimônia, casou com ela, foram para o quarto e ele ficou pensando, de manhã ela vai acordar uma bruxa. Será que eu fiz a coisa certa? E para surpresa dele, de manhã cedo, quando ele acorda, ele vê que ela continuava uma princesa. Aí ele indagou para ela, mas você não falou que você seria bruxa num horário e princesa do outro? Mas você me deu o poder da escolha, e eu escolho ser princesa. Eu escolho viver a minha vida inteira como princesa ao seu lado. Muitos de nós escolhemos ter a bruxa sempre, dependendo da atitude que a gente toma. Essa é lógico, é uma história de ficção, né? Só para vocês entenderem um pouquinho, né? Mas dentro da nossa relação, o que eu quero falar para vocês, até porque o tempo já vai se extinguindo, quando a gente tem a lei do amor na nossa vida, quando a gente consegue vivenciar o amor, aquele amor que Jesus ensinou a gente, porque Jesus, ele também viveu em família, Jesus também viveu junto com os seus pais, Jesus também teve avós, Jesus também teve uma série de pessoas ao lado dele, e ele mais que ninguém nos deu o exemplo. Será que era fácil ser mãe de Jesus? Será que Maria teve trabalho com Jesus? Ele era um ser, lógico, eventualmente muito espiritualizado, só que Maria tinha a seu favor uma pessoa honesta do lado dele. Jesus era honesto. Outro dia eu vi numa palestra, eles falaram assim, a gente quando nasce, um filho da gente nasce, a gente acalenta ele. As mães que têm mais facilidade de ver, amamentam a criança. Trazem no colo, a criança dorme nos braços. Naquele momento que a gente faz isso, nós estamos colocando toda a nossa capacidade de amar um ser nos nossos braços. Naquele momento, se nós pudéssemos decidir o destino dos nossos filhos, nós estaríamos desejando felicidade plena. Se dependesse só daquele momento, todos nós filhos seríamos eternamente felizes, mas não depende. E aconteceu isso com Maria. Maria passou as suas dificuldades, Maria viu Jesus crescendo, e segundo Humberto de Campos, Jesus era uma criança cheia de alegria. Segundo Humberto de Campos, Jesus quando tinha 6, 7 anos, ele saía na rua e conversava na estrada com pessoas adultas, bandidos da região, falando para eles que eles cessassem de fazer as pessoas sofrer. Segundo Humberto de Campos, Jesus, quando criança, ele aconselhava os mais velhos, orientando eles a enfrentar as dificuldades, a encontrar o caminho de serem felizes. E aí um dia Maria, sabendo de tudo isso, está ao pé da cruz, seu filho lá,
crucificado, sendo assassinado, foi açoitado, foi coroado de espinhos. Por certo, lembrou de todos esses momentos da sua vida familiar, do contato com Jesus, e vendo o filho morrer injustamente. Deve ser uma dor insuportável. Você vê alguém que você ama passando por uma dificuldade que ela não é merecedora. Segundo Humberto do Campos, depois que Cristo morreu, Maria foi para Efésios, que era uma das cidades ali da região. E quando todo mundo soube que Maria tinha ido para lá, ela começou a ser assediada para as pessoas. Então as pessoas queriam o consolo de Maria, como alguém que conhecia muito, que estava ao lado daquele que foi o Salvador da nosso planeta, da nossa Terra. Então as pessoas não iam lá para levar um presentinho para Maria. Eles iam lá para pedir um favor, uma orientação, um aconselhamento, um apoio. E Maria carinhosamente recebia todas as pessoas. Ela não dizia não. Passado alguns anos, no final de uma tarde de sexta-feira, depois de ela já ter conversado com dezenas de pessoas, chega um último viajante, que para surpresa dela, não vai falar para Maria que ele estava necessitado, que ele estava com problema, que ele estava com dificuldade. Para surpresa dela, essa pessoa começa a falar sobre o reino de Deus, da alegria de nós sermos filhos de Deus, do grande presente que é a nossa vida. Vem falar de amor, de carinho. E Maria reconhece que essa pessoa que está ali, aquele peregrino, é Jesus. Jesus veio falar com Maria. Qual a reação dela? Ela quis se ajoelhar. Quis se ajoelhar nos pés do seu filho. Jesus não permite. Jesus se ajoelha. Jesus fica aos pés de Maria e lhe agradece por tudo que ela fez, por todo o apoio que ela deu em sua vida, na sua família. E ajoelhado lhe convida para ser a rainha do universo, estar ao lado dele sempre. Segundo Humberto de Campos, logo após Maria desfalece e desencarna, para viver uma outra família, a família espiritual. A nossa família aqui nessa terra é hiper importante para todos nós. Nós temos que valorizar a nossa família. Todas as nossas famílias, todos. Ah, mas tem uma pessoa que eu não gosto. Eu tenho um irmão que eu não suporto. Eu tenho um tio, ele só fala bobagem, vive de fogo. Aí eu pergunto, se o acaso não existe, será que aquela pessoa que está na nossa vida tem sentido de estar ali? Será que existe alguma relação conosco para que ela esteja ali? Quem garante que aquele meu tio Bebum não era uma pessoa certinha na outra encarnação e eu era o Bebum da anterior? E nós vamos fazer um resgate. Quem garante o que eu fui no passado? O que eu fui na outra encarnação? Se perguntar para o Nestor o que o Nestor era há 10 anos atrás, é capaz que eu saiba dizer, minha esposa saiba dizer. Há 40 anos atrás eu já vou ter dificuldade. E há 10 encarnações atrás? Quem será que nós fomos? Será que na época de Jesus nós não éramos daqueles que se divertiam vendo os cristãos sendo assassinados pelos leões nas arenas? Será que nós não éramos assim? O nosso planeta existe há 4 bilhões e meio de anos. Há 2 bilhões de anos já existem seres humanos. Isso é científico, dado científico, tá? Há 4 bilhões e meio de anos, Jesus já era o Cristo. E cuidava desde o início da nossa criação de todos nós. Com um amor verdadeiro.
E nós somos parte dessa grande família universal. A família que Deus quis que nós estivéssemos. Por isso que eu falo que nós somos muito beneficiados. Já estourou, né? Obrigado pela oportunidade. Eu sempre falo e vou repetir, né? Nós somos apenas instrumentos, né? E a espiritualidade, ela age com um carinho tão grande por nós, mesmo quando nós não somos merecedores, o que é a maioria das vezes. Às vezes, quando o mundo está caindo, as coisas estão desabando, a gente sempre encontra uma mão para nos segurar. Por mais desespero que a gente possa ter, a gente sempre encontra uma saída. Porque Deus nunca fecha todas as portas. Muito pelo contrário, Ele deixa aquela porta que Ele sabe que a gente precisa passar. A gente ainda é meio teimoso, né? Fica olhando de lado, eu não quero por essa porta, eu quero pela outra. Mas é aquela que é a nossa. Então que nós tenhamos sempre a conscientização que Deus está sempre do nosso lado. Que Maria está olhando por todos nós. Que a espiritualidade superior dessa casa está velando por todos nós. Que os nossos mentores fizeram a opção de nos ajudar. Agradecer aos nossos mentores. Agradecer a Jesus pelo seu exemplo, pela sua dedicação, pela sua entrega. Sejamos todos nós muito felizes, porque nós nascemos para sermos felizes. Nós não nascemos para sofrer. O sofrimento faz parte da nossa ida para a felicidade definitiva. São etapas que nós estamos passando. Nós precisamos aprender a lidar com essas etapas. Vocês têm uma casa muito linda. Eu já falei isso algumas vezes, porque é verdade, tá? Todas as vezes que puderem me convidar, eu venho com o máximo prazer, com dentro das minhas limitações, porque quando eu começo, eu sempre fico pensando assim, Deus permita que as minhas limitações não atrapalhem, que a minha arrogância não deixe a espiritualidade falar, porque sem Deus nós não somos nada, que assim seja, tá bom?